Fala galera, pessoal, nós estamos aí numa série de aulas sobre estatística. Na aula de hoje nós vamos falar sobre média, só que a média de hoje ela é de uma forma diferente, porque nossa média agora ela vai ser baseada em dados agrupados em classe, tá bom? Porque aquela média que nós já sabemos calcular é aquela média de valores absolutos, né, o valor bruto, né? Aqui não, aqui nós temos o que? Os valores agrupados em classe. Então vamos lá, olha só, para entender, né, a nossa média de dados agrupados em classe, vamos relembrar o conceito de média, tá? Nossa, a famosa média aritmética. A média aritmética ela é representada por uma sigla, né, o x barra, onde a média aritmética é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Dessa forma aqui, ó, x barra, ou seja, a média é igual x1, primeiro elemento, somado com x2, o segundo elemento, né, até chegar no nosso último elemento, que eu estou chamando aqui de xn, né, e isso tudo vai ser dividido pelo total de elementos, né, n. Vamos resolver um exemplo aqui, né, para fixar melhor aqui, para a gente relembrar a nossa famosa média aritmética. Olha só, exemplo, calcule a média aritmética dos seguintes números: 4, 5, 2, 11, 8, 3, 8 e 7. Então aqui, galera, para a gente fazer o cálculo da média aritmética, não é preciso nem organizar esses números aqui não. Da forma que eles aparecerem, vocês podem colocar na fórmula, tá? Então nesse caso aqui, só para a gente representar a fórmula, né, que eu acabei de explicar para vocês aqui, vou representar por meio da fórmula, mas nem precisa, basta você vir direto para esse ponto aqui, né, já jogar os valores. Mas olha só, para representar a fórmula eu vou colocar, ó, x barra, né, que representa a média, é igual a x1 mais x2 mais o x3 até chegar ao x8. Por quê? Porque nós temos 8 números aqui, 8 elementos, tá? Então eu coloquei aqui, ó, até o x8 e nós vamos dividir por n, tá? Que o nosso n aqui no caso é 8. Tá bom? Porque temos 8 elementos. Então, coloquei cada elemento aqui, vou fazer a soma desses elementos, que é igual a 48, e vou dividir pelo total de elementos, que é 8. Ou seja, a média aritmética desses 8 elementos aqui é igual a 6. Pronto. Isso é média aritmética. Apenas relembramos um assunto que nós já vimos, né, há muito tempo atrás. Olha só. Vamos agora entender o que é a média de dados agrupados em classe. Já que nós estamos, né, aprendendo sobre dados agrupados em classe, então nós vamos aprender agora, né, o que é a média, né, quando os meus dados estão agrupados em classe. Ó, agora vamos calcular a média quando os valores estão agrupados em classe. Exemplo, né? Como exemplo, eu vou adotar essa tabela aqui, tá? Já tá com as classes aqui, ó, salário, tá? Ó, salário. E aqui é o número de funcionários. Então, olha só, a primeira classe é de 1.500 a 2.500, né? O número de funcionários aqui é 3, né? Aqui, 2.500 a 3.500, ou seja, eu tenho aqui uma amplitude da minha classe, o valor 1.000, né? Porque, olha só, 2.500 menos 1.500 vai dar 1.000, tá? Então, todas as minhas classes têm uma amplitude 1.000, né? Começando aqui de 1.500, né? E assim sucessivamente. Então, 1.500 para 2.500, 2.500, 3.500, 3.500, 4.500, 4.500, 5.500 e 5.500, 6.500, tá? Então aqui eu tenho as classes, né? E para cada classe nós temos a frequência aqui. A frequência da classe 1 é 3, da classe 2 é 6, da classe 3 é 10, da classe 4, 2 e da classe 5, 4. Totalizando, né, 25 funcionários. Olha só, ponto médio de uma classe. Então, para a gente fazer a média, vamos entender primeiramente o ponto médio de cada classe, ou seja, de apenas uma classe. Olha só, o ponto médio de uma classe corresponde à soma do limite inferior com o limite superior dessa classe, né? Que é dessa, né? Dessa classe, dividindo o resultado por 2. Olha só, vamos pegar aqui, como exemplo aqui, essa primeira classe aqui, ó. Quem são os limites dela? Os dois valores, 1.500 e 2.500. O limite inferior é o que está à esquerda, é o menor valor. E o superior é o que está à direita, que é o maior valor. Então, nessa primeira classe, quem que é o limite inferior? 1.500. Quem que é o superior?
né? 2.500. Na segunda classe, quem que é o limite inferior? 2.500. O superior, 3.500. Então, isso é limite inferior superior. Então, para eu fazer a média dessa primeira classe aqui, eu vou pegar o quê? O limite inferior dessa classe, somar com o limite superior dessa mesma classe e dividir por 2, tá? A gente vai representar de xi. Esse xi representa o quê? A média de uma classe. Pode ser qualquer uma classe aqui, eu estou calculando o xi dela, tá? Ou seja, a média da classe. Continuando, olha só, observe o exemplo da primeira classe, foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá vendo? Olha só, 1.500, né, até 2.500, ou seja, quando eu calculei aqui o meu ponto médio da minha classe, o valor foi de quanto? Ou melhor, não calculei, né, só citei em palavras, né, então vamos fazer aqui agora o cálculo. Então o ponto médio eu sei que é quanto? 2.000, por quê? Porque se eu pegar 1.500 mais 2.500 vai dar quanto? Vai dar 4.000. Dividido por 2 vai dar quanto? 2.000. Então, o ponto médio da primeira classe é 2.000. Tá? Aqui, ó. Então, ó, o ponto médio é a média aritmética dos extremos da classe. Então, olha só. Limite inferior da classe 1, 1.500, mais limite superior da classe 1, 2.500. Dividido por 2 vai dar quanto? 4.000. 4.000 dividido por 2 vai dar 2.000. Então, ó, a média da primeira classe é 2.000. Com isso, eu posso fazer de todas as classes, tá? Então, olha só, nessa tabela aqui agora eu vou acrescentar mais uma coluna nela. Por quê? Porque antes eu tinha o quê? O salário, né? E aqui a minha frequência, que é o número de funcionários, tá? Frequência absoluta, correto? Então, aqui nós temos, continua aqui, as mesmas classes. A frequência, agora eu mudei para FA, que representa a frequência absoluta, tá? Aqui o total 25. E aqui eu tenho, ó, aqui seria o nosso xi, que é a nossa média de classe, tá? Aqui, ó, primeira classe, 1.500 mais 2.500 dividido por 2 vai dar 2.000. Classe 2, 2.500 mais 3.500 dividido por 2 vai dar quanto? 3.000. Classe 3, 3.500 mais 4.500 dividido por 2 vai dar 4.000. E assim por diante, né? Classe 4 vai dar 5.000 e a classe 5 vai dar 6.000, certo? Então, eu tenho aqui a média de cada classe. Agora, a média aritmética geral, né? Ou seja, a média aritmética de toda essa minha tabela dessas classes aí é obtida multiplicando-se a frequência de cada classe por seu ponto médio, somando-se todos esses produtos e dividindo o resultado pela frequência total, ou seja, a soma das frequências. É isso aqui, ó. Eu vou pegar essa média da classe e multiplicar com a frequência dela aqui, frequência absoluta. Depois eu vou somar com essa média da segunda classe multiplicado pela a frequência dela, certo? Somar com a média dessa terceira classe e multiplicar pela frequência, e assim até terminar todas as minhas classes. Depois disso, eu vou dividir pelo total, tá? O total de elementos, né, da minha tabela, ou seja, o total da minha frequência absoluta. Vamos lá, ó. Então, ó, x barra é igual, ó, a primeira classe, né, a média deu 2.000, multiplico por 3, que é a frequência aqui absoluta, então vai ficar assim, ó 2.000 vezes 3, mais 3.000 vezes 6, mais 4.000 vezes 10, mais 5.000 vezes 2, mais 6.000 vezes 4, dividido pelo total da frequência absoluta, que é 25. Então tá aqui, ó, representando aqui, tá? Então tá todo esse somatório aqui, ó. Essa fórmula que representa, ó, média, tá? De dados agrupados em classe, ou seja, x barra é igual o somatório de todas as médias vezes a frequência das classes. Isso aqui representa o somatório. Então, eu estou somando todo mundo. Eu pego a média de uma classe vezes a frequência absoluta dela, isso faz um somatório. De quais? De todas as classes, tá? E depois eu divido por n. Quem é n? É o total da frequência, né, absoluta aqui, certo? Ou seja, a soma de todas as frequências. Pronto, galera. Então, somando tudo isso, multiplicando aqui primeiro, né? Vou obter esses resultados. Depois, somando todo mundo aqui, vai dar 96.000 dividido por 25. Ou seja, 3.840. Então, o salário médio é de 3.840. Isso é média de dados agrupados em classe. Beleza? Então, fico por aqui e fui!